Amados irmãos, a paz do Senhor. Abramos as nossas Bíblias e leiamos o Salmo 121. Os irmãos poderão me acompanhar. Deus, o fiel guarda dos homens. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Olá, irmãs, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio poder estar mais uma vez, de alguma maneira, perto de vocês e poder partilhar a palavra de Deus. E no texto que nós vamos ler hoje, juntos, que está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12, nós vamos ler os versículos 38 a 44. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Vou fazer a leitura numa edição chamada da Bíblia para Todos, que é uma tradução aqui que é comumente utilizada em Portugal, uma espécie de nova tradução na linguagem de hoje, para nós aí no Brasil, uma edição interconfessional. A palavra de Deus, então, nos diz assim: Jesus continuava a ensinar o povo. Cuidado com os doutores da lei que gostam de se passar com trajes vistosos e de serem saudados na praça pública. Escolhem os primeiros lugares, tanto na sinagoga como nos banquetes. Devoram os bens das viúvas e dissimulam fazendo orações muito compridas. Estes hão de receber um castigo bem maior. Noutra ocasião, estava Jesus sentado no templo, em frente da caixa das ofertas, e observava como o povo lá deitava dinheiro. Muitas pessoas ricas deixavam grandes esmolas. Nisto, chega uma viúva pobre e põe na caixa 2 moedas de cobre, com pouco valor. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Fiquem sabendo que esta viúva pobre deitou mais na caixa do que todos os outros. Eles deram do que lhes sobejava. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. A riqueza que empobrece é o tema que eu nomeio esta reflexão. O que nós compreendemos quando alguém nos diz, ou quando nós dizemos a respeito de alguém que está bem de vida? O que nós levamos em consideração para fazermos esta afirmação a respeito de alguém? É natural, quando alguém está bem materialmente. Mas esta é uma característica dos seres humanos. No entanto, nós, cristãs, bem sabemos que Jesus nos ensina a sermos diferentes, também neste sentido. E nos ensina a não mensurarmos o bem a partir dos bens materiais que alguém tem. No entanto, é muito mais comum medirmos o estar bem de alguém pelos bens que alguém possui. E isso é o comum, é o ordinário. É ante ao extraordinário que nós revertemos um pouco isso e passamos a valorizar coisas que deixaram de ser valorizadas. Exemplos claros foram e são ainda vistos nessa pandemia. Um café, uma conversa com vagar, uma comida feita em casa, um culto doméstico, algumas outras coisas. No entanto, tão logo o extraordinário se torna ordinário dentro do seu cotidiano, ou até mesmo antes disso, é comum que as coisas que antes eram menos valorizadas voltem ao seu lugar de origem, não que elas mereçam estar no lugar de origem de desvalorização, mas porque nós comumente as colocamos neste lugar. Ou seja, elas voltam para esse local de desvalorização. Pois bem,
De uma forma generalizada, é claro, para efeitos de reflexão, assim é a humanidade. Assim somos nós, em parte ou a sua integralidade. Nessa mesma compreensão generalizada, por muitas vezes assim também o é a Igreja e algumas das suas lideranças. Ou seja, avalia o estar bem das pessoas pelo bem que elas possuem, o bem material. Esse também é um dos motivos pelos quais devemos estar atentos às palavras de Jesus, aquilo que ele nos ensina, tal como nós vemos ele fazer com seus discípulos nessa perícope. Aquele que tem ouvidos, ouça. Após um suposto término de um confronto pessoal, nós vemos isso no versículo 34, na parte final, que nós não lemos aqui, resta claro que Jesus passa a ensinar o povo. E nesse desenvolvimento dessa temática messiânica no templo, numa expectativa de um Messias guerreiro que se envolveria na política como um homem forte, uma espécie de um anti-César daquela época. E é em relação a essa messiologia que Jesus, então, ele toma posição. E ele coloca na perícope anterior em questão aquele debate do filho de Davi, etc. E ele não destaca um erro nesse sentido, mas ele está ali apresentando uma medida de cautela. E o texto nos diz, com ênfase no versículo 37, na segunda parte, que o povo o escutava com prazer. A grande multidão o escutava com prazer e há um chamado de alerta, há uma mensagem de atenção da parte de Jesus quando ele diz: guardai-vos. Os professores da lei usavam, alguns estudiosos nos destacam, usavam essas vestes talares, às vezes, muitas vezes, aquelas que inclusive se arrastavam pelo chão, numa intenção de fato de demonstrar quem eles eram, o seu diferencial. E as pessoas, então, elas tinham o dever de cumprimentá-los e também de dar os primeiros lugares àqueles homens, porque esse era o entendimento, essa era a prática cultural daquelas pessoas. Isso fazia parte do processo cerimonial, de inclusive serem chamados de mestres. O trecho não aponta para uma generalização a respeito dos doutores e mestres, é tanto que Jesus, poucos versículos atrás, ele bem reconhece, entre os versículos 28 e 34, ele bem reconhece exemplos de professores, de ensinadores sinceros. Ou seja, ele não está condenando os mestres, ele está condenando alguns. Esse alerta do Blepet, do guardai-vos, é com relação àquele sistema que era imprimido por alguns, não em relação aos mestres e doutores especialmente, mas sim com relação a alguns. Seria como Jesus estivesse falando algo como: tomem cuidado, vocês estão em perigo. E é interessante, como eu disse já, a grande multidão o ouvia com prazer, ela estava tendo prazer de ser ensinada, e ele chamando deles atenção para que eles se guardassem, tomassem cuidado com aquele tipo de gente que gostava de andar com vestes pomposas. Não que há uma condenação expressa aqui de Jesus com relação às vestes luxuosas, mas a questão era essa intenção de exibição, de destaque, já que eles pairavam no meio das pessoas, das massas populares, como figuras vestidas de branco, figuras que ostentavam a sua atitude de oração e a sua concentração na lei e no conhecimento. Eles eram acima de qualquer outras pessoas, assim eles se compreendiam. Eles ficavam nas praças e aguardando as recepções generosas que, como falado aqui, era não apenas esperado, mas era algo exigido. Eles exigiam as primeiras cadeiras nas sinagogas, onde sentavam, e isso é muito interessante, na parte frontal da sala e virados, com o rosto para a congregação, para a sinagoga, olhando para as pessoas. Era automático que eles ocupassem os primeiros lugares dos banquetes, porque o fato, irmãos e irmãs, é que eles sabiam dessa importância que lhes era atribuída, mas o fato é que nada disso que eles faziam, esse tipo de empáfia, nada disso combinava com aquilo que eles proferiam com as suas bocas dia após dia, ou seja, nosso Deus é o único Deus e não há outro senão Ele.
incoerência, um sistema de domínio e, pior, em nome de Deus. Para os porta-vozes de Deus não restavam somente os últimos lugares? Não é isso que Jesus ensina aos seus discípulos? Por exemplo, nos capítulos 9, 10. E como se esperava, eles não eram alguém que amavam muito as pessoas, aqueles que devoravam a casa das viúvas. Com isso, nós devemos que lembrar de algo, que as viúvas, por serem mulheres, elas não eram emancipadas perante a lei, elas precisavam do auxílio de um homem para administrar legalmente os seus bens depois que o seu marido tivesse falecido. Naturalmente, esses professores, doutores da lei, os versados no direito, eles estavam na posição de cumprir a exigência profética de garantir os direitos das viúvas. Entretanto, muitas vezes as consequências disso eram as piores possíveis e muitas vezes viúvas e órfãos se viam obrigados a mendigar porque esses assessores não podiam resistir a essas tentações e se apoderavam dos bens dessas mulheres e desses órfãos. Guardai-vos. E o texto segue para a segunda perícope, apontando para algo muito curioso, no momento em que ainda era possível, nesse momento era ainda possível acontecer isso, se Jesus está sentado diante do gasofilácio, diante da caixa de ofertas, e as pessoas elas ali se apressavam para fazer as suas ofertas, assim, para cumprir o que elas tinham que fazer, e o tesouro crescia nos templos, e Jesus ele não teve que se tornar indiscreto para saber o quanto que um dava, o quanto que o outro dava, porque as ofertas elas eram faladas em alta voz por quem as recebia e também o motivo pelo qual elas eram recebidas. Quem ficasse, portanto, na proximidade poderia acompanhar esse processo com clareza. E aí veio uma viúva pobre e então depositou o seu pouquinho que ela tinha, duas pequenas moedinhas, o lepton, que era a menor moeda que circulava naquele momento. Jesus, então, ele capta essa mensagem. Quando ele faz isso, ele chama os seus discípulos para testemunhar aquilo que é o ensino, mesmo diante de tudo aquilo que está acontecendo, daquelas ofertas, daquela empáfia, das vestes talares, das pessoas que se destacam, dos outros que são obrigados de qualquer forma a oferecer-lhes a melhor posição, oferecer-lhes a sua de certa forma, não além do respeito, enfim. O fato, irmãos e irmãs, é que Jesus olha aquela cena, faz essa equivalência, observa essa equivalência, e ele olha para os seus discípulos, chama-os e os ensina. Existe uma frase famosa, que eu não sei a quem é atribuída, que diz: o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Nós, eu, você, somos comumente valorizados ou valorados pelo que temos, os nossos bens materiais. Somos chamados de abençoados quando conseguimos comprar um carro, conseguimos um novo emprego, temos mais dinheiro nos nossos bolsos e etc. Tanto nós somos valorizados assim, como nós comumente o fazemos, de igual modo. Nós, as instituições, a igreja. Mas Jesus chama a atenção para esse antagonismo de valores, no qual, estranhamente, quem sustenta e faz enriquecer é quem tem poucos bens, enquanto que os bens oferecidos pelos demais não têm valor. A mais pobre das pobres, estranhamente, é quem torna o templo rico. Ao passo que as grandes contribuições dos ricos fazia com que o templo empobrecesse. É nesse ensino antagônico de Jesus, muito mais do que o montante oferecido, vale a intenção do coração. É nesse ensino antagônico de Jesus que muito mais do que a estética, muito mais do que o que se vê, a postura, o poder, a importância social, vale a coerência do proferir e ser, e compreender e viver as palavras: o nosso Deus é o único Deus. Muito a despeito do que aqueles homens com aquela arrogância, com aquela altivez o falavam, mas não o faziam. Não apenas parecer um servo,
que faz longas e piedosas orações, que ocupa os lugares reservados aos mais santos e puros, antes, abre aspas, aprendendo a fazer o bem, atendendo à justiça, repreendendo o opressor, defendendo o direito do órfão, das viúvas e de todos os marginalizados e necessitados. Esse texto é uma paráfrase do que está ali em Isaías, no capítulo 1, versículo 17. A riqueza que empobrece. Eu poderia aqui focar na pobreza que enriquece, da viúva. Mas eu faço aqui o oposto, irmãos e irmãs, apenas para que isso nos chame a atenção de como ou a partir do que nós temos valorado as pessoas. Mesmo que alguns dos principais doutores e sábios da lei, mesmo que alguns e algumas das próprias igrejas nos digam o contrário, que nos ensinam a continuar valorizando as pessoas pelos seus bens. Abrimos os nossos ouvidos e corações ao Jesus que nos chama, como ele fez com seus discípulos frente àquele gasofilácio, para escutar os seus ensinamentos mais uma vez. Guardemo-nos destes, atentem, cuidado com estes, e vivamos e nos entregamos de coração a ele, da forma que ele tem nos chamado, para sermos sal e luz. Que Deus assim nos instrua, nos auxilie a sermos estes e estas e nos abençoe. Oi, gente! Hoje eu vou gravar uma música para o Tempo das Crianças. Para o Tempo das Crianças. Então vamos lá? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou Jogar do outro lado, Jesus mandou. Jogar do outro lado, Jesus mandou. Jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. Tchau, pessoal! Por hoje é só!